Olá pessoal, uma boa tarde para todos vocês. Para quem for nos assistir depois, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã para todos vocês. Nós estamos novamente com mais um Global Talk e com um assunto bem interessante e bem importante aí também para várias pessoas, né? Nós vamos falar sobre a logística na área da saúde. E para isso, né, nós temos convidados especiais e também o professor Eliseu, que está aqui ao meu lado, que faz parte deste grupo, né, do Global Talk, né, professor Eliseu? São vários cursos, na verdade são 5 cursos que fazem parte e o professor Eliseu coordena o curso de gestão comercial. Professora Ângela, que está em férias, não vamos esquecer, a professora Ângela, que está em férias, ela coordena o curso de Global Trading, meu Deus, já estou quase falando o nome aí, mas Global Trading, e também o curso de Comércio Exterior. E eu, professora Alessandra, coordeno o curso de E-Commerce e de Logística. Professor Eliseu, passei a bola, devolvi, veio para mim de novo, né? Agora eu passo para você. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo a mais um Global Talk, né? Obrigado, Ali. Obrigado, pessoal. Uma satisfação estar de volta aqui, né? Eu estava comentando no começo, né? No último não pude participar, aí teve o feriado no meio, é uma satisfação. E esse programa vai ser bem bacana, porque ele tem muita curiosidade, assim. A gente estava fechando a pauta dos programas em maio desse ano, junho desse ano. E esse foi eu acho que é o mês de questão de órgãos esse mês, tem algo do tipo. Tem uma referência. Ou era o mês passado. Tem uma referência à saúde esse mês que a gente pegou e puxou essa temática bem interessante e bem legal. Então vai ser várias curiosidades vai ser esse programa hoje. Estou bem animado de fazer ele. É isso mesmo, né? Até porque quando nós falamos em logística, a logística é como um todo, né? E claro que na área da saúde mais importante ainda. E para falar então, nós temos aqui 2 pessoas que conhecem muito bem da parte da logística e também da parte aí, né, de enfermagem, de hospital e assim por diante. Então nós vamos receber aqui, já dando uma boa tarde, professora Natália Asinelli. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Global Talk. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que maravilha, professora! E vamos ter vários assuntos bacanas aí com sua experiência, né, para poder falar um pouquinho para nós. Também temos aqui como convidado o professor Roberto Pansonato. Professor Roberto, da área de logística, da área da indústria, muitos anos, não vou falar nem quantos, mas muitos e muitos, né, professor Roberto? Seja bem-vindo, né? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Não começa a falar muito, que vai muito lá atrás, e como o pessoal às vezes fala, professor, você não viu de luva, mas pisou na lama, porque tem muita história para contar, muita história para contar. E, claro, logística é fantástico e evidentemente tem tantos segmentos, né? E um deles é a área de saúde. Vamos ver se a gente consegue ter um bate-papo bem legal aqui e, claro, né, trazer coisas interessantes, coisas novas para vocês aqui. E fiquem à vontade de participar, né? Isso é muito bom, que vocês participem, perguntem, isso é ótimo para nós. Isso mesmo, professor Roberto já deu uma palhinha aí. Então, o que nós queremos de vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo? Queremos que vocês participem pelo chat. Então, coloquem aí experiências de vocês, dúvidas de vocês, né, aqui no chat, que nós vamos comentar aí no decorrer aí do nosso programa. E que passa muito rápido, então aproveita esse momento aí também para colocar as dúvidas de vocês. Mas vamos iniciar então o nosso bate-papo, né? Professora Natália, conta um pouquinho, professora, primeiro, né, do que, qual que é a sua experiência, né? Eu sei que você trabalha em hospital, mas traz pra gente um pouquinho, até para que a gente possa contextualizar, né, esse tema também que a gente trouxe, que é tão importante. Bom, então, eu sou farmacêutica, né? Eu trabalho hoje dentro de um hospital, fazendo uma coordenação ali, inclusive, da logística dos medicamentos dentro do hospital, até a entrega dos medicamentos para o paciente, mas no passado eu trabalhei também dentro de prefeituras e fazendo ali um pouco do planejamento de compras de insumos para a rede de medicamentos mesmo, para a rede municipal ali junto, para distribuição entre as unidades básicas de saúde, para as UPAs. Então, eu fiquei um pouco ligada à compra e à distribuição desses medicamentos dentro de um período para dentro de um município. Então, foi uma área que eu trabalhei, que eu gostei muito de trabalhar, é muito interessante e muito desafiador,
porque um deslize pode fazer com que tudo não seja distribuído corretamente e muitas pessoas fiquem sem os seus medicamentos. Então é uma área bem desafiadora e bem interessante de trabalho, assim, também. Que maravilha, né? E a gente traz um pouquinho, né, remete, né, professores, né, um pouquinho para trás aqui na parte da... Quando começou a pandemia, né? Então, acho que isso que foi o ponto forte, né, de a gente lembrar da logística, né, da entrega, né, realmente de fazer toda a entrega, das vacinas principalmente, né? Então, acho que a gente comentou, até estávamos falando sobre isso, né, professor Roberto, né? O professor Roberto até escreveu sobre isso há um tempo atrás, né? Sim. Trouxe também, né, vários dados sobre isso, muito importante, vai falar um pouquinho também, professor Roberto. Mas eu acho que remeteu a importância da logística nessa época mesmo. Às vezes a gente acaba esquecendo, né? E a logística é tão importante que acontece em todos os lugares. Tipo, acordou é logística, né? Porque se você não tiver o seu pão, o seu café, a gente vive... É um exemplo muito, como diz, simples, mas é um exemplo realmente da logística mesmo, né? Se não tiver o café, não tiver a sua manteiga, não tiver o seu pãozinho, você já vai ser prejudicado, se não tiver, né? Seu medicamento... Se não tiver o seu medicamento, é isso mesmo, né? Então, acho que é muito importante isso, né? E remete, então, quando a gente lembra bem, a parte de vacinas ali foi muito importante, né? Acho que a logística estar, ou ser eficiente, né? Professor Roberto, fala um pouquinho então, professor Roberto, primeiro a sua carreira na logística, né, esse seu conhecimento da logística, e daí já vou pedir para você falar um pouquinho sobre o que você escreveu também já, né, sobre a logística há um tempinho atrás aí, né? Vamos lá. Então, a carreira é antes de Cristo ou pode ser depois de Cristo? No Novo Testamento já, no Novo Testamento. Não, Testamento. Comecei faz muito tempo, né, na década de 70, 80. Mas, de qualquer forma, atuei muito dentro das áreas de engenharia, de produção, engenharia de processo, logística também, em grandes multinacionais, principalmente no ramo automotivo, né? Trabalhei muito na área automotiva. É claro, quando você começa a estudar, vim trabalhar aqui na Uninter, trabalhando na área de logística, né? E você começa a entender, na minha cabeça a logística era só a parte automotiva, que, aliás, cá entre nós é uma área fantástica, porque muitas coisas... É um laboratório, né? Tudo que acontece ali acaba que se expandindo para outras áreas. A professora Alessandra comentou sobre a pandemia, depois eu vou até rebater isso aqui para a professora Natália. Durante a pandemia, o que aconteceu? Havia, vamos dizer assim, um pouco de receio. Será que a logística vai dar conta de distribuir essas vacinas para o Brasil inteiro? O Brasil tem o território do Brasil é enorme, né? Um continente, é muito grande, sem contar a infraestrutura nossa que não é das melhores, né? Dependendo da região que você mora, a dificuldade é muito grande, né? De fazer chegar produtos, né? No caso, medicamentos. E o medicamento a gente chama de imunológico, se eu não me engano, esse é o nome que se dá para vacina, algo desse tipo. Lembro que na época você tinha ali a AstraZeneca, você tinha a Coronavac, e tinha da Pfizer, né? Se eu não me engano, a AstraZeneca e Coronavac era de 2 a 8 graus, se eu não me engano, posso estar errado. E a Pfizer era um grande desafio, que era coisa de menos 70, isso aí, mas é um negócio absurdo, né? E como transportar, como é que fazer isso chegar em pontos remotos, né, com esse cuidado na temperatura? Aí tem o PNI, o Programa Nacional de Imunização. E aí ele tem um manual bem interessante, que é um manual da Rede Fria, né? Depois eu gostaria de entender melhor isso aí. E esse manual é que, vamos dizer assim, que mostra as regras que deve seguir, né, para transportar. Hoje estamos num dia que deve estar uns 32 graus, se eu não me engano, né, fora, está bem quente. Aí você fica imaginando, né, transportar vacina em lugares aqui em Curitiba, que não é muito quente, né? Não é, tá um ponto fora da curva, está muito calor aqui, mas no Brasil tem locais que Cuiabá deve estar quase 40 graus, é muito quente. E todo esse cuidado foi, vamos dizer assim, teve esse cuidado por parte da logística que fez o transporte, juntamente com o manual da Rede Fria, né? E eu gostaria de saber se isso funciona até hoje. Podemos dizer que hoje, passando toda a pandemia, essa eficiência, eficácia que ficou provada, talvez naquela época tinha imprensa em cima, né? A imprensa estava em cima, você tinha ali a população, todo mundo informada, ficava mais fácil. Passou isso daí, continua ainda, professora? Será que está num nível bom esse trabalho da logística para distribuir imunológicos? Continua. A distribuição de medicamentos no Brasil, de forma geral, não só imunobiológicos, ela é um desafio, né? O Brasil é imenso.
E nós temos realmente locais muito distantes e de difícil acesso para levar os insumos da saúde de forma geral, não só imunobiológicos, mas também medicamentos que necessitam de controle de temperatura, ou até os comprimidos que nós tomamos todos os dias, que também precisam de uma temperatura adequada, né? Eles não podem ficar expostos em uma temperatura muito acima de 35 graus, por exemplo. E essa distribuição ao longo do Brasil dos medicamentos e dos imunobiológicos, ela sempre foi controlada. Né? Durante a pandemia, nós tivemos ali uma exposição muito grande dessa cadeia e uma necessidade de que essa cadeia funcionasse, porque ele precisava chegar no seu destino em um tempo curto, né? Todos precisavam da vacina o mais rápido possível e eles precisavam chegar dentro da sua característica específica. Se eles variassem a sua temperatura, vacinas e também outros produtos imunobiológicos usados na área da saúde, com a variação da temperatura, eles são proteínas, né? E proteínas na temperatura incorreta, ela simplesmente quebra, ela para de funcionar. E daí, então, a gente não tem mais vacina, a gente não tem mais medicamento. Durante a pandemia, foi um super desafio, porque precisava de uma velocidade muito grande e, como o senhor mesmo trouxe, temperaturas que não eram comuns de serem trabalhadas, né? As vacinas que exigiam uma temperatura muito baixa, exigiu compra de geladeiras em todos os locais, né, freezers, na verdade, não geladeiras, né, para guardar esses medicamentos. Então, eles não só chegavam, mas eles tinham que permanecer. Então, a distribuição até dos aparelhos para acondicionar os produtos foi um desafio também. Esse transporte, ele sempre existiu mesmo antes dessa explosão da pandemia, com vacinas e imunobiológicos, imunoglobulinas e alguns outros medicamentos que exigem uma temperatura mais controlada. E ela é uma cadeia muito bem desenhada, porque ela tem pontos. A distribuição ela é de organização nacional, estadual, municipal, e os transportes eles vão ter pontos específicos para serem parados e essa temperatura controlada, verificada. Então, dentro de cada acondicionamento, ele precisa ter ali o controle da temperatura, o acondicionamento correto, a ordem correta da embalagem, espaços dentro da embalagem que precisam ser respeitados para que essa temperatura não tenha uma variação, o controle da temperatura. Eu me lembro que, durante a pandemia, eu estava trabalhando justamente com a distribuição de alguns medicamentos e o abastecimento de medicamentos, não só os imunobiológicos, mas os medicamentos para sedação, intubação de pacientes. E nós tínhamos ali os controles muito bem específicos e é interessante que dentro da caixa que vem o transporte, vem um termômetro, que ele é um termômetro com entrada USB e a partir do momento que você abre a caixa, você precisa pegar ele e pausar. Porque ele tem exatamente o tempo que ele ficou dentro da caixa com aquela temperatura, você conecta no computador e ele faz um gráfico de toda a variação da temperatura que ele sofreu a partir do momento que ele foi instalado na caixa. Tem que ser rápido, porque se você tira a temperatura, vai... É muito grande a diferença de temperatura. Você tira e já pausa ele. E quando eram as vacinas menos 80, ele vinha congelado. Então você apertava o botão e o botão, ele estava duro, ele estava congelado. Então você tinha que pegar ele, esquentar, apertar. Era uma corrida, assim. Eu trabalhei também com a pesquisa de vacinas durante esse período. Então eu recebia também os produtos que estavam em estudo, né? As vacinas em teste dentro da farmácia do centro de pesquisa. Então era tudo muito bem coordenado e nós tínhamos o tempo. O motorista saiu de São Paulo, tal horário, ele vai chegar até vocês nesse intervalo de tempo. E ele precisava chegar. Então, nós ficávamos a postos. Qualquer momento de variação, aconteceu alguma coisa, a gente precisa entrar em contato. E, então, é muito bem controlado essa cadeia toda, mas ela precisa ser muito bem organizada. Eu falo que quem trabalha com essa organização, com essa distribuição, um deslize é o suficiente para a gente ter uma perda enorme. Então, a pessoa ela precisa ser muito controlada e estratégica dentro de toda a sua organização ali de distribuição. Eu não tenho esse número. Teve muitas perdas de vacina? Puxa, eu desconheço o número de perdas, né, que podem ter acontecido. O que eu sei é que nós tivemos problemas do tipo transporte, o problema de transporte a determinados locais. Então, nós chegávamos a pontos específicos da distribuição e a partir daquele ponto o transporte estava muito difícil. E isso possibilitava variação de temperatura, ou era um transporte que demorava mais. E daí acabávamos perdendo algumas quantidades,
devido a esses pontos que tiveram alguns percalços, né, no transporte. Mas não foram grandes perdas. Nós tivemos perdas pouco significativas durante a distribuição, mas a maior parte, quando chegava no destino, tudo é checado e se está fora da curva, aceita. Dependendo da variação da temperatura, nós entramos em contato com o fabricante, né? Teve essa variação de temperatura por esse período de tempo. É aceitável? Muitos dos produtos, eles têm uma janela de aceitabilidade. Não, nesse período, dentro dessa temperatura, ok, nós aceitamos. Porque eles preveem isso nos estudos também. Mas, a partir de determinado momento, determinado tempo fora da temperatura adequada, não pode mais garantir. Então, agora, vocês precisam descartar. Então, você descarta porque perde a sua função, mas você descarta com, uma dor no coração. Porque era viável e, por algum motivo, deixou de tornar viável. Isso vai deixar de ser utilizado por uma pessoa que precisa muito. Então, era muito tensa todo esse momento de controle. Mas a partir do momento que ele estava armazenado e a geladeira funcionava, o freezer funcionava, aí isso era ótimo. Eu queria saber a questão da segurança. Me chamou a atenção agora, a questão de entrega, a questão de segurança da carga em si. Né, desde roubos, a gente vê isso muito na estrada, né? Eu com o Sonato, a gente se encontra muito. Nós encontrávamos no passado, né? Na BR-116, sempre parado lá na Cruz do Cafezal, olhar para mim estava o Sonato, no grau. Encontrávamos muito no passado, a gente viajava. E sempre tem essas histórias, né, de roubo de carga e desvio de carga, porque a vacina e medicamento, então, é algo muito valioso, né? Então, nós tivemos casos, sim, nós tivemos casos de roubos, né, de vacinas, tanto em unidades de distribuição para a população, quanto em menor proporção em unidades de distribuição para municípios, para alguns pontos de estado. Mas foram roubos pequenos, né, pequenos problemas que tiveram nessa distribuição, não foram muito grandes, mas pela estrutura mesmo onde essas vacinas elas ficam, né. A estrutura de uma unidade básica de saúde, que era, ou de um centro de vacinação, ela não é uma estrutura extremamente resguardada, feita para guardar algo extremamente valioso, porque a gente não imaginava que durante a pandemia a gente ia viver um momento que a vacina era tão valiosa. Então, nós tivemos alguns problemas no local de armazenamento. Roubo de carga de medicamentos, de forma geral, não é tão incomum, né? Não só os imunobiológicos, mas infelizmente é comum existir roubo de carga de medicamentos, principalmente medicamentos mais caros, que são medicamentos imunobiológicos também, aqueles anticorpos monoclonais, de forma geral, que tem uma distribuição que uma seringa vale R$3.000, R$7.000. Então, existe esse risco, e os locais, tanto que eles são armazenados, são mais bem seguros, quanto também o transporte deles são transportes mais controlados, justamente pelo valor da carga, né? Mas é uma carga. Então, um transporte por caminhão, na Regis Bittencourt, pode acontecer de ter ali um roubo, mas isso não exige ainda, né, uma escolta, por exemplo. Não tem escolta, isso que eu ia perguntar, não tem escolta? Dependendo do medicamento, olha, tem casos ou não? Puxa, eu nunca vi uma escolta de um medicamento acontecer, mas existem medicamentos que, se a gente pensar bem, eles mereceriam. A gente tem frascos de medicamentos de R$30.000. Né, que são distribuídos pelo Estado, inclusive, para tratamento de doenças autorizadas, o tratamento que o Estado autoriza essa venda. A guarda deles é muito bem feita, mas a pessoa precisa estar muito inserida para saber que aquela carga, aquele medicamento tão valioso para uma doença tão específica. Então, eu acho que felizmente, né, as pessoas não rastreiam tão bem essa informação. E daí, esse roubo não acontece com uma frequência tão grande. Mas tem vários medicamentos que, se a gente pensar no valor, eles mereceriam uma escolta, né? A gente tem aqueles medicamentos... maior, né, mesmo, né? Verdade, Com certeza. Então, Natália, me fala uma coisa, a gente sabe, né, dentro dos hospitais, né, então existem lá todos os profissionais, os médicos, enfermeiros, enfim, uma infinidade, né, de pessoas que precisam realmente ali para que realmente isso aconteça, né, para que um hospital, né, atenda o seu cliente, o seu paciente, né, da melhor maneira possível. E para isso também, para atender e tudo mais, a gente sabe que também para armazenar, estoque e tudo mais dos medicamentos, também precisamos de profissionais, né, bem qualificados, né, para que realmente isso ocorra, até para que dê todo esse suporte para os enfermeiros, para os doutores e assim por diante, né, para todo o restante, né, do andamento perfeito de um hospital. Na sua opinião, Natália, me fala uma coisa,
Como é que está dentro dos hospitais? Você acha que realmente existem, os profissionais são qualificados, adequados? Chega a faltar, né, estoque, medicamentos dentro dos hospitais? Sim, sim. Os profissionais, eles são muito qualificados, mas mesmo assim podem existir faltas de medicamentos. E por N motivos, né? Desde lá, a programação, dentro de um hospital, nós temos a programação da compra dos medicamentos, que vai ser, por exemplo, nós estamos em uma cidade que nos meses de maio a julho, nós temos uma temperatura mais baixa, isso favorece a ocorrência de condições respiratórias. Então, sabe-se que naquele momento, naqueles meses, vão ser necessários medicamentos específicos para infecções das vias aéreas. Então, a pessoa que faz a compra, ela tem que pensar, ela tem que saber disso. Não, daqui 3 meses eu vou ter uma necessidade de uso de medicamentos voltados para esse tratamento. Esses medicamentos vão ser necessários. A programação vai ter que acontecer. Esses medicamentos vão ser adquiridos para serem entregues no hospital a tempo de serem utilizados. Mas a partir do momento que entra no hospital, também precisa de uma distribuição, porque todo medicamento ele deve ser rastreável, né? Desde o momento da sua fabricação até a utilização pelo paciente. Então, é rastreável toda a sua distribuição até dentro do hospital, e dentro do hospital ele tem que ser rastreável mais uma vez. Então, ele é reetiquetado, ele é fracionado, ele vai ser colocado uma etiqueta, um código de barras específico do hospital, para ele ser rastreado dentro do hospital, e a distribuição vai acontecer e deve acontecer de forma rápida. Então, uma emergência, por exemplo, nós precisamos que o medicamento suba 15 andares em 5 minutos. É possível? Em menos de 5 minutos até, muitas vezes. É possível que ele faça isso? Então, nós temos sistemas dentro do hospital também de distribuição por tubos pneumáticos, por exemplo, que vai chegar muito rápido aquele medicamento lá, e tem que ter toda uma checagem daquele medicamento antes dele ser administrado no paciente. Mas, se a pessoa lá atrás, na programação, perdeu um pouco da estratégia da programação, tudo isso, todo esse plano é descarrilhado. E não só pela pessoa, pela programação, mas nós já passamos vários momentos em que a programação foi ok, vai ser recebido nesta semana, nós estamos com um estoque mínimo, vai ser recebido essa semana. A distribuidora nos avisa que não vai ser possível entregar aquela medicação. Então, nós temos ali necessidade de 500 frascos de um medicamento que estaria presente na sexta-feira, mas não vai estar. E o que a gente vai fazer, né? Como isso vai ser resolvido? Então, é aquela corrida atrás de medicamento disponível, empréstimo, Eu falei, não muda, é logística em qualquer lugar, tem sempre as crises, né? Tem sempre crise que tem que dar um jeito, né? Por mais que você faça, a professora comentou sobre planejamento, sempre acontece. É claro que a gente tem que trabalhar. Eu lembro de uma história de um aluno, faz uns 6 anos atrás, que trabalhava num hospital, um aluno nosso do semipresencial. E numa das aulas lá, também explicando como é que funciona o ponto de pedido, o cálculo de estoque de segurança e tudo mais. E ele achou fantástico. Uma planilha do Excel lá. Professor, o senhor pode me arrumar essa planilha? Claro, pega essa planilha. Ele pegou e adaptou. Ele trabalha nos grandes hospitais aqui de Curitiba, não sei se continua ainda. E ele fez um trabalho fantástico, com controle de estoque e tudo mais, levando, vamos dizer assim, conhecimento de logística, né, adquirido na instituição. E deu um resultado muito bom. Então, para que ele cresceu muito depois dentro da instituição. Você vê como que é interessante, praticamente logística pura dentro de um hospital, né? É uma atividade totalmente diferente, mas é logística pura. Você vai ter que ter gestão de demanda, por exemplo, gestão de demanda. A professora comentou sobre, no inverno você tem muito mais problemas de saúde, respiratórios, você precisa de medicamento específico para isso. Então você tem que fazer uma gestão de demanda, talvez trabalhar com histórico e tudo mais. Então, acredito que a logística, querendo ou não, está dentro do hospital também, né? Isso com certeza. Durante a pandemia, um exemplo ótimo assim, do planejamento e da gestão de demanda que nós tivemos é que aqui em Curitiba teve alguns momentos da pandemia que a onda das infecções diminuiu, foi um pouco mais lenta. Então, chegava em outros estados e aqui no Paraná não. Não chegou tão rápido. E observando os outros estados, a estratégia da equipe do hospital era, então, tais estados estão com maior demanda, tais medicamentos estão sendo utilizados, esses medicamentos vão ser o que vão ser solicitados para entrega mais próxima, porque vão ser provavelmente esses que vão ser utilizados. Então, quem era responsável pela compra estava 24 horas ligada para poder fazer toda a organização do que ela pediria para o mês que vem. E isso foi ótimo ser atrasado nesse caso, porque foi muito bem coberto em medicamentos dentro do hospital ali,
o abastecimento dos medicamentos necessários dentro do hospital. Isso foi muito bom porque era uma vantagem, né? Observava como estava o andamento no restante dos estados. Mas eu penso em quem não tinha essa vantagem de estar antes, né? A gente teve muito problema de falta de má distribuição de medicamentos no Brasil e falta de medicamentos no Brasil. E a estratégia na compra ela era extremamente necessária para garantir que tivesse o mínimo de medicamento dentro do hospital. E se não tem uma pessoa preparada e muito estratégica para isso, a gente não tem o que precisa. E isso é o caos dentro de um hospital. Não ter medicamentos dentro de um hospital é uma falha gravíssima, né? Então, é muito importante que a pessoa que esteja lá saiba o que está fazendo e esteja preparada para isso. Você comentou, me lembrou aquele mapa da Globo que aparecia do Brasil, o vermelho e verde. Então a pessoa ficava lá vendo, ó, a região tal tá ficando vermelho, nós estamos verde em Curitiba, acho que era verde, azul, tal, Paraná. Então a tendência, e tinha muita tendência, a gente via. Eu ficava tão feliz quando via a gente, o Paraná, tipo, não vermelho, daí dava tipo. Aí você via que subia, eu descia de São Paulo pra cá, dava 3 dias tudo vermelho de novo, assim. Sim. Tem chat. Vamos lá então. Tem chat aqui. Várias pessoas. Tem uma aluna que trabalha na área, a Rosana Cristina. Boa tarde, trabalho com logística de medicamentos perecíveis e seco. Vejo que a logística tem muito para melhorar nesse segmento, principalmente medicamentos perecíveis. Vou comentar daqui a pouco. O professor Paulo Friesen falou, entre os grandes desafios da logística da saúde, me parece que é adequar os processos de boas práticas à área da saúde, assim como driblar a cubagem no transporte de luvas, algodão, etc. Que os pormenores também tem que falar sobre isso, né? Insumos, né? Eu coloquei aquela data lá, prof, é 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos, que foi o que a gente pensou nesse programa, porque é uma logística que tem que ser muito rápida. Muito bem planejada. A questão do Faustão a gente viu, né? O que aconteceu. Foi rápido, né? E tem também o Elisandro falou que na época do coronavírus tinha escolta da Polícia Federal. Né? Isso a gente via quando chegava das vacinas, né? Tinha. E a Rosana Cristina continuou aqui onde trabalho, tem escolta para alguns clientes, pois tem medicamento de alto custo. Então, muitas vezes, a farmácia, enfim, eles acabam fazendo essa questão de escolta. Porque eu fico imaginando, né? Lá na Regis, quando tem um caminhão tombado uma vez, eu achei engraçado. Toda vez tem caminhão tombado na Regis. E eu lembro que tombou soja. In natura. E você não faz nada com soja in natura. Você não faz nada com soja in natura, não faz nada. E o pessoal saqueou a carga de soja in natura. Imagine um caminhão de medicamento como deve ser, né? Não, você acha alguma utilidade, né? Medicamento, e as pessoas, no Brasil a gente tem uma cultura de um amor muito grande por medicamento, então, um medicamento vou pegar para mim, vai que eu preciso. Eu acho, e é interessante porque, como eu falei, né, muitas pessoas elas não têm noção do valor de alguns medicamentos, e quando nós apresentamos, o valor desse medicamento, R$20 mil, né, R$7 mil, essa injeção. Nossa, tudo isso eu vou vender, né? Nossa, dá para comprar um carro. E, ok, mas para quem que vai usar? Né? Então, por mais que exista o risco do roubo, ainda tem como que isso vai ser comercializado. Então, talvez isso existe um comércio por trás, tudo mais. O que ela falou de transporte... Questão do transporte dos perecíveis. Do transporte de perecíveis. Isso, a gente tem um país muito grande, né, de enormes dimensões, e nós temos a distribuição dos medicamentos na área privada e pública. Dentro da área pública existe a obrigatoriedade disso ser muito bem desenhado, né, por ser público essa distribuição. Então, dentro da área pública, por mais que seja muito bem desenhado, nós temos ali empresas contratadas para isso. E por mais que você controle o processo, controle a contratação, isso pode gerar um problema. Essa empresa ela pode não cumprir o que ela se propôs ou o que ela dizia cumprir com os seus preceitos mínimos ali. Então, é algo que deve ser muito bem avaliado. E, para uma instituição privada, isso é um problema ainda maior, porque dentro da instituição privada, você confia também nesses fornecedores, mas esses fornecedores, eles têm ali um valor a ser recebido, né, claro, pela compra e pela venda, mas é muito mais dinâmica essa troca. E se você tem um momento em que esse medicamento ele permanece muito tempo aguardando, ele não tem uma saída tão grande, não tem um bom planejamento até pela distribuidora para ela ter essa venda,
esses medicamentos eles podem perder ali o seu valor muito rápido. Então, o planejamento da compra ela ainda depende do planejamento prévio dela. Então, é um transporte e um comércio muito delicado desses medicamentos também. Uma dúvida minha, até que vinha na cabeça agora, quando eu vou na farmácia e sempre tem um remédio que eu preciso, e tem um monte de remédio lá, como que vocês sabem que remédios têm que ser comprados? Esse assim, planejamento também então, de curvas dos problemas que podem acontecer. Então, eu sempre dou um exemplo que no início do ano, muitas pessoas vão ao litoral, e o litoral, ele é um litoral que não tem um saneamento adequado para tantas pessoas no fim do ano. Então, isso vai com certeza ocorrer problemas de infecções gastrointestinais, essa pessoa vai voltar para a casa dela com uma infecção gastrointestinal, um pouco de diarreia, um pouco de vômito. Então, na farmácia, ela precisa estar pronta, medicamentos que vão tratar essas condições no início do ano. Existem alguns conhecimentos populares que dizem que as pessoas devem tomar vermífugos em determinados meses. Nesses meses, nós aumentamos a quantidade de vermífugos. Qual é a outra que eu sempre falo? Que é a dos... No final do ano o pessoal toma muita bebida alcoólica que... Carnaval. Aí vai lá na drogaria para tomar alguma coisa para aliviar. Provavelmente a demanda aumenta. Então o histórico você deve ter o histórico. Poxa vida, nós estamos chegando no carnaval, aumenta o estoque aí de... Como é que chama? Agora não lembro mais como é que chama. Engove? Engove. Não que eu tome, tá, professor? Deixa isso muito claro. O Coliseu falou. Não que eu seja público-alvo, tá? Vai, Eliseu, você tem experiência. O conhecimento do histórico prévio de venda, tanto na farmácia comercial quanto dentro do hospital, você saber o que você comercializou no passado, te ajuda muito na época do ano ali. E te faz sobreviver justamente com o estoque correto, né? Você não pode manter um estoque enorme de tudo, imagina. Tudo vai vencer, não vai estar disponível, vai faltar para outra distribuição talvez. Então, conhecer o uso anterior, né, o histórico de uso dos medicamentos e também dos insumos é extremamente necessário para você planejar o seu futuro. E isso tudo é tanto com conhecimento epidemiológico, que a gente fala, né, as doenças mais comuns em determinados momentos do ano, e também a previsão, você estando atento ao que está acontecendo no mundo. Está havendo uma onda de calor agora, por exemplo, a chance de você ter um pouco mais de desidratação é maior, então você precisa estar pronto para mais casos de desidratação, quais são os insumos e os medicamentos que você vai precisar ter ali prontos para caso isso aconteça e aumente o número. Então, essa observação é muito necessária. Você não pode estar alheio, tem que estar atento o tempo todo. Na área de gestão comercial a gente fala das vendas sazonais, né? Então, você falou, a época sazonal, você tem que entender a época que começa a vender mais essas questões, né? Obviamente o verão, de fato, tem que ter mais isotônico, né? Gatorade, essas coisas assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É bacana esse programa, parece. Falei que é sobre bem curiosidades. A gente não para pensar. Acho que eu tive atenção para a saúde mesmo, eu tive depois da Covid, que eu vi a estrutura que tinha para levar a vacina. Sempre teve vacina para meus filhos no posto, normal, mas nunca para pensar como que chega ali, né? Então tem todo um trabalho que eu fiquei impressionado. Parabéns para vocês da área. É muito legal, né? Eu sou suspeita, eu acho super importante e interessante. Mas eu acho engraçado, vacina é uma coisa que a gente nunca tinha dado importância antes da pandemia. E agora, a gente acho que mudou o olhar para a vacina, olha para a vacina e fala, isso realmente é muito valioso, tem que valorizar muito, né? E dentro de unidades básicas de saúde, isso sempre teve um acondicionamento, né, controlado, importante, e nós temos perdas assim que nós não imaginávamos. Então, por exemplo, lembra que na época da pandemia tinha a sobra da vacina, né? Então, primeiro vacinavam os idosos e tinha o cadastro da sobra. Quem sobrava podia correr ali e se vacinar. Xepa. Então, isso é uma ótima ideia para você não ter perda nenhuma. Você não pode ter perda, né? E daí a gente fazia esse controle justamente porque um frasco, uma vez aberto, não pode mais ser nem guardado para outro dia, ele tem a validade ali de horas, tem a temperatura que ele pode ficar exposto, então tudo isso tem que ser muito controlado. E eu vejo que a população em geral não valorizava isso por não conhecer, e agora, puxa, isso é muito importante. E é muito bom para quem trabalha com isso também, porque eu acho que deve ser um trabalho muito solitário de extremo bastidor, né? Você está sempre planejando. Foi ótimo, né? As pessoas, de forma geral, passaram a enxergar, né? Olha que trabalho fantástico, né? Porque ficava ali, o Brasil sempre foi bem, né? O Programa Nacional de Imunização sempre foi, em relação ao mundo, é um programa bom aqui.
tem uns problemas aqui no passado, aí, mas acho que estamos voltando num patamar bom. Então, eu acredito que isso foi bom para a população em geral entender, né, o trabalho que se faz aqui, que é fantástico. E até olhar se está aplicando a vacina de verdade, porque na época da Covid não tinha, não tinha o líquido, você ficava olhando para garantir, se gravava para mostrar que estava tomando. Né? Eu tenho uma curiosidade aqui. Se você vai, por exemplo, não sei se é mito ou é fake ou é mito. Se a temperatura, por exemplo, imagine que de 2 a 8 graus, e imagine que está com 10 graus, vai reduzindo a eficiência, proporcional isso, vai reduzindo a eficiência. Por exemplo, uma vacina tem uma eficiência de 95%. Ela está com 10 graus, passou 2 graus acima, ele vai reduzindo a eficiência, isso acontece? É algo parecido com isso? É isso, porque assim, vamos pensar como se fosse uma fruta dentro da geladeira, e aquela fruta ela fez aniversário ali e ninguém comeu. Então ela vai estragando aos poucos, né? Você vai olhando ela vai estragando em uma ponta e ela vai ficando cada vez mais mole, até que ela fica toda mais gosmenta e está completamente estragada. A gente pode pensar isso para uma vacina no sentido de a temperatura ela vai aumentando, partes dessa proteína, ela vai se quebrando, ao ponto de que vai chegar um momento que ela vai estar toda sem a sua função. E isso em porcentagem, quanto mais você vai perdendo da proteína da vacina, mais você vai perdendo a sua eficácia, né? E você depende de uma porcentagem de eficácia dessa vacina para que ela funcione de fato. Então, mas 50% dela está funcionando, será que não dá para usar? Não, eu preciso de 90% dela funcionante para ela fazer efeito dentro do corpo. Então, deve ser desprezada. Então, por mais que seja um processo lento, você vai ter que descartar, porque provavelmente ela perde o seu poder terapêutico nas primeiras horas ali. Maravilha, né? Eliseu, acho que temos mais comentários aqui no chat. Agora é uma pergunta direcionada, é quase uma consultoria. É do Emerson. Ele fala assim: transporte de medicamentos termolábeis, não faço ideia que seja. Tu indica um transporte próprio ou terceiro? No caso de um home care, sabendo que o Gelox tem um tempo limite. Traduz pra gente isso aqui. Você pode falar, Emerson. Emerson usou termos técnicos, muito bom. Termolábio. O medicamento termolábio é um medicamento que vai ter necessidade de controle de temperatura, porque ele é lábil na variação de temperatura, né? Então, uma temperatura fora da janela que ele aguenta, ele estraga. E ele falou do Gelox. Então, o Gelox é aquele bloco de gelo que a gente tem, às vezes, eu nem sei, eu só vejo dentro do hospital agora, pensando bem. Mas é um bloco de gel que congela, né? E fica congelado por mais tempo. Emborrachado, assim? Isso, um tijolinho, assim. Isso que você põe na cerveja, fala assim, eu vejo o quê? Algumas pessoas que trabalham na área da saúde, quando sobra muito, elas, poxa, tá sobrando, vou levar para minha casa. Porque tem muito. Mas esse Gelox, ele é um gelo. Então, por exemplo, um medicamento termolábio muito comum é a insulina. A insulina ela deve ser transportada em ambiente refrigerado, mas ela não pode encostar no Gelox. Então, se ela cola no Gelox, ela resfria muito, ela desnatura a proteína, quebra a proteína, perde a função, o diabético não controla a glicemia. Então, tem que ser dentro do frasco com Gelox, mas longe do Gelox. Então, o transporte com o Gelox ele é muito delicado, porque qualquer variação ali já vai dar errado. Mas a gente tem que pensar, por outro lado, também que o que é economicamente viável. Você vai fazer um controle ferrenho da temperatura para fazer um transporte curto. Então, esse transporte curto que precisa ser refrigerado, garantir que não encosta no Gelox é o suficiente. Se eu vou andar ali 10 minutos, eu vou trocar de local esse medicamento por uma distância curta. Mas alguns outros medicamentos termolábeis que têm uma necessidade mais controlada, então, por exemplo, o transporte de meios de cultura quando fazia PCR na Covid era por Gelox. Porque aí andava 15 minutos do centro de distribuição até as UPAs, né, que faziam o teste. Então, ele ia dentro do Gelox, o Gelox mantinha um ambiente gelado, tá tudo bem, estava controlado. E essa variação de temperatura, ela era uma variação que é delicado esse controle, mas essa variação provavelmente não ia trazer mal para aquele meio. Outro exemplo que é muito mais pesado, por exemplo, aqueles medicamentos quimioterápicos para quimioterapia, transportados dentro do hospital mesmo. Então, dentro do hospital, nós transportamos essa quimioterapia já manipulada dentro da bolsa com o Gelox, longe do Gelox,
com um termômetro dentro da caixa. Porque esse medicamento, ele é ligado a um risco muito maior. Se ele tem a variação de temperatura, ele perde sua função. A quimioterapia de um paciente que está numa condição muito mais sensível não vai funcionar. E você está expondo aquele paciente àquilo. Então, depende do grau de segurança necessário também. A gente vai pensar nisso, o quanto eu vou investir nesse transporte tão controlado e para o que é o que eu estou transportando. Será que o que eu estou transportando ele aguenta essa variação, mas o desfecho ele não é tão negativo, então não vai ser tão ruim assim, ou a chance de fazer mal é muito pequena, ou o desfecho ele tem uma grande chance de ser negativo, eu não posso ter perda desse controle. Então, o investimento pro transporte do seu termolábil também depende do quão valioso ele é, do quão seguro ele é. Mas o transporte terceiro, você vai ter, teoricamente, a comprovação de que aquele transporte ele está dentro das regras e você precisa de todos os documentos comprobatórios de que aquele transporte foi bem feito. O transporte feito artesanal, né? Não por terceiro, por você, da forma como você consegue, é você garantindo o melhor controle. Mas os termômetros para controles de temperatura dentro de caixa de transportador, eles são baratos. Então, normalmente, eles são a escolha que são feitas para esse tipo de transporte. E funcionam bem. Funcionam bem. Funcionam bem. É um termômetro comprado dentro dos requisitos do Inmetro. Ele, teoricamente, vai funcionar bem. Deve ser calibrado ali de tempos em tempos, mas com bateria cheia, vai funcionar ok. Muito bem. Muito bem. Mais algum comentário? Não, aí, isso foi o professor último. Eliseu? Mas o pessoal elogiando, dando boa tarde, bom dia, Elisandra, Edilaine, a Rafa, o José Antônio, a Neide, a Terezinha, o Igor, a Rosinda, a Josicléia, o Christopher, a Bia, e o Anderson e o Volmir, que foi o primeiro que está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês aí. Um abraço para todos, é muito bacana, né? Quando vocês participam, quando vocês realmente nos assistem, não é? Mesmo que seja só para dar o boa tarde ali, a gente sabe que realmente vocês estão Antes nos assistindo, você né? querer encerrar o programa, finalmente, que está chegando perto, eu tô com aquela minha dúvida ainda, né? De quando as pessoas... Agora, a logística das pessoas no pronto atendimento. Ah, sim. Eu comentei aqui, né? Meus filhos iam no hospital, quando era uma gripe, uma virose, sempre era virose, né? Fila convencional. Aí tava lá um dia uma placa, que quando é algo ortopédico, assim, você não pega fila, tipo, é preferência. E aconteceu de um dia eu precisar isso com meu filho. E foi, tipo, muito rápido mesmo, assim. Então, como que é pensar essa questão dessa triagem? A triagem é por gravidade, né? Então, às vezes, a gravidade, a triagem ela pode ser feita por um protocolo que é chamado de protocolo Manchester, que é um dos mais comuns, né? Que é pela cor da pulseira. Então, amarelo, laranja, verde, amarelo, laranja ou amarelo, laranja, vermelho, de acordo com a gravidade. E tem a pulseira também da alergia a medicamentos, que é outra cor que eu tô confundindo, por isso que eu não vou garantir todas as cores. Mas a gravidade é pela cor. Então, o paciente mais grave vai receber uma cor mais forte, provavelmente vermelho, o médio um amarelo, o mais tranquilo um verde. E essa pessoa ela vai ser chamada e organizada na tela do médico de acordo com a cor. Então, se a gente tem 7 pessoas graves, a pessoa que está muito bem vai demorar muito tempo para ela ser chamada. Mas se tem muitas pessoas médio, aí essa fila vai andar mais rápido porque a avaliação dessa pessoa também é mais rápida. No caso da ortopedia, talvez seja porque quando tem fratura, quanto mais rápido você arruma, mais chance de... Arruma, um termo super técnico, né? Mas quanto mais fácil você atende e imobiliza, deixa ali da forma como aquele osso tem que se regenerar, mais chances dele se regenerar de forma correta, né? Então, eu imagino que seja isso. Porque realmente nos hospitais eles vão ter algumas filas específicas para ortopedia. Mas até a gente... Dependendo da gravidade que uma pessoa precisa ser atendida, você fala, tá, você vai no pronto atendimento só com febre, você vai esperar 5 horas. Porque vai chegar uma pessoa com febre, vomitando com diarreia, quase desmaiando, desnutrida, com a boca toda branca ali, talvez, né, mostrando que precisa ali de uma atenção mais rápida, e você só com febre fica para trás. Então, é pela gravidade possível gravidade do caso. Mas existem diferentes protocolos, né? O Manchester é muito famoso, mas não é o único. E depende também das especialidades que atendem, né? Então, muitas vezes tem a divisão também por idade.
né? Então tem um médico só para criança, que é o pediatra, e vai ter mais médicos para adulto, porque enfim, temos mais adultos no mundo. Então essa divisão também vai depender do que o hospital atende. Então é um hospital só pediátrico, vai ter mais especialidades dentro da pediatria. Um hospital geral, então vai ter todas as especialidades possíveis. E um hospital que não tem pronto atendimento, mas recebe uma pessoa que está em necessidade de atendimento, todo mundo vai ficar confuso porque não vai ter logística implantada para atender aquela pessoa. Então, depende de cada instituição e da especificidade de cada uma, mas é por gravidade de caso. Eu penso também que tem que ter uma reeducação, porque tudo a gente corre para o hospital, né? Eu vejo isso por mim, eu sou a minha filha, nossa, chorava correndo no hospital. Já com o menino já não, já aprendeu que assim... Espera, você vai, porque a gente ia com ela e ficava assim noites no Pequeno Príncipe, noites inteiras, assim. E com ele foi mais light, porque a gente começou a já ser mais orientado pelos médicos, obviamente, pelos pediatras, mas assim, observar mais, porque ó, é isso, tem uma recorrência. Então acho que também isso implica na logística do atendimento, né? Porque a pessoa, às vezes ela vai lá e sai com um negócio de virose, assim, que você fica brincando, é virose. É até engraçado pensar assim, a gente não é educado para quando a gente passa por isso, né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, para quem eu ligo? Para o SAMU ou para o SEAT? E qual é o número de telefone? E o que faz eu precisar ir na UPA, o que faz eu precisar ir na UBS, o que faz eu precisar ir para o hospital? Então, nós temos muito pouca informação sobre isso. E essa organização é essencial para a organização lá do atendimento em saúde não ser um problema. Então, talvez trazer isso maior para a população é bem importante, né? E a gente não tem. Tanto que eu falo, eu sou uma profissional de saúde que toda vez eu não sei qual é o telefone certo e se eu ligo para o SAMU e para o SEAT. Eu tenho que parar, pensar, acho que é esse. E daí eu vou ligar. E eu sou um profissional da saúde. Então é uma vergonha para mim, mas essa informação ela não é uma informação que ela é bombardeada para nós com frequência. Então a gente acaba perdendo mesmo esse foco, né? Precisaria, né? Precisa, com certeza. É verdade, gente. E olha, viu como realmente o assunto rendeu, não é? Rendeu bastante, importantíssimo, né? Então, falarmos... quando a gente fala, né, Roberto, nós que somos aí diretamente da área de logística, né, pura, a gente fala, né, da logística é importante em qualquer situação, é isso, né? Realmente a logística é importante em qualquer situação. E a gente vem desde o início dos programas falando, né, da parte do planejamento, né? Isso é muito importante, né? O planejamento, a parte estratégica, né, Natália? Acho que é muito importante para qualquer ocasião. Nessa ocasião agora, né? O planejamento é fantástico. Eu fiz uma nuvem de palavras com os alunos esses dias. E, por incrível que pareça, né? Logística tem transporte, armazenamento. A palavra que nós temos 100 palavras lá foi planejamento. A primeira vez que apareceu planejamento é maior, né? Então, a professora Alessandra está comentando, planejamento na logística é primordial. É isso mesmo, é fundamental mesmo, né? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Professor Roberto, comenta aí alguma coisa, né, dessa nossa fala de hoje, faz um fechamento aí. O assunto é tão amplo que eu tenho mais coisa para perguntar aqui. Eu ia na onda do Eliseu, eu ia perguntar outras coisas também, mas acho que ficaria para uma outra oportunidade, ficaria longo aqui, a gente ia alongar muito. Mas acho que foi fantástico, a gente aprende muito, né? Começa a conversar, isso é muito bom. A gente mistura logística com conhecimentos gerais, né, da área, que não é da nossa área. Isso é ótimo, né? Então, fico feliz de estar aqui, de ter sido convidado. E estou à disposição. Se tiver mais aqui, pode me chamar que eu vou, certo? Perfeito, né? Natália, um fechamento aí para esse tema, esse dia, esse importante, falando aí sobre a logística. Bom, eu agradeço muito estar aqui hoje, é um assunto que eu acho super desafiador e extremamente importante. Acho muito legal a gente ter falado do assunto da logística de medicamentos na área da saúde para um curso que aborda justamente logística, porque aceitamos com muito prazer todos os profissionais que trabalham com logística especificamente para trabalhar conosco, porque muitas vezes nós temos farmacêuticos que partem para a logística e uma pessoa que precisa aprender logística, uma pessoa que já sabe sobre logística para trabalhar conosco é imensamente melhor, né? Então, eu agradeço a oportunidade, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, mas eu fico muito feliz por conversar com vocês aqui hoje. Fico feliz que vocês deram trouxeram uma visão para essa área da saúde, que é muito importante, como eu disse, muitas vezes a gente fica nos bastidores e
poxa, é um pessoal que trabalha muito, precisa ganhar um parabéns de vez em quando, porque é trabalhoso. Então, nós vamos mandar um parabéns aí em rede Parabéns. nacional e mundial, né? Porque temos aí alunos, né, em outros polos também, em outros continentes. Então, parabéns para toda a equipe, né, realmente, dos farmacêuticos, dos médicos, os que estiveram à frente aí, né, de todo né, essa pandemia que tivemos, e os que estão à frente de todos os desafios, né, que ocorrem aí dentro dos hospitais, dentro, né, das UPAs e assim por diante. Então, parabéns mesmo, né, Natália? Realmente estenda isso a todas as outras pessoas aí, né? Realmente estendemos, né, a todos os demais profissionais que realmente fazem jus e que sempre estão realmente atrás, né, nos bastidores aí, nos atendendo, né? Professor Eliseu. Ali, quero agradecer a Natália. Obrigado por aceitar o nosso convite. Professor Roberto Pansonato, depois pesquisa, professor Roberto Pansonato, pessoal, ele é expert numa competência chamada Voice Design. Não, pelo Depois pesquisa, professor Pansonato, ele fez um curso aí, Tá bom. Essa área ele manja muito, gosta muito. A gente ficou muito amigo depois desse curso, por isso que é importante a mim esse curso do Voice Design, né? E dizer que o legal desse programa, desse podcast, videocast, enfim, é que a gente traz para os alunos e para todos uma forma de ver novas profissões. A gente teve uma com o César Becardo lá do UAU, que é a questão logística de música. Então você pode focar. De eventos, né? Logística De eventos. Então você pode focar. Então uma área, de repente, medicamento, mas posso me aprofundar nessa área. Sim. E como fazer? Vi um videocast, comecei a entender os termos, que eu li aqui não entendi muita coisa, e você começa a abrir. E os cursos estão muito abertos para isso, é uma interativa com esse tipo do podcast. Então é muito bacana, muito legal mesmo, assim, quero agradecer a participação de vocês, por estar aqui, né? Eu fico com saudade de vocês, saudade mesmo de vocês de participar. Vou mandar um abraço para todos vocês aí, a gente se encontra logo logo. É isso mesmo, né, pessoal? Então, eu acho que até o próximo encontro, daqui 15 dias, nós teremos, então, mais um bate-papo, mais uma conversa. E muito obrigado para vocês. E, pessoal, obrigada por vocês também, né, participarem aí do nosso chat. Até mais, tchau, tchau e até a próxima, né?